todo ele, tá? Todo ele. Já começa a mostrar para nós que Abraão cresceu na fé. Nós vimos para trás, desde o início da história de Abraão, o tanto de coisa que Abraão fez sem que Deus falasse com ele para fazer. Não é assim? Nós vimos. Os irmãos lembram disso, irmãos? Estão lembrados? Um punhado de coisa. Deus não mandou ele para o Egito, ele foi. Deus não mandou ele levar Ló, ele levou. Muito pelo contrário, Deus falou: sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele saiu do meio dos parentes, mas levou um parente, que era o Ló, o sobrinho. Esse sobrinho só deu problema para ele. Então, é meio que o estudo de Gênesis está desmistificando a história de Abraão, que a gente não parava para pensar em tantas coisinhas que Abraão havia feito e que não era Deus que estava dirigindo. Agora a gente vai perceber isso. Olha, ele mostra que ele está crescendo na fé, ele é o pai da fé, mostra que ele está crescendo, ao buscar esposa para seu filho entre seus parentes. Ele demonstra que aprendeu com o seu erro ao coabitar com a escrava Agar. Então agora, ele quer que seu filho faça diferente. Amém, irmãos? Deus havia proibido para Abraão: olha, eu vou te dar tantos filhos, você não vai poder contar. E os seus filhos que eu darei a Sara. Aí Sara foi no ouvido dele em determinado momento: ah, Abraão, eu estou velha demais, e vamos fazer o seguinte: deita com a minha serva e tenha filhos com a minha serva Agar. O neném que nascer dela vai ser meu. E ele gostou da ideia, né? Nós vimos lá, ele nem criou caso e foi deitar com a serva. Isso foi um tremendo erro que ele cometeu, não era parte do plano de Deus, porque Deus disse que havia de abençoá-lo com Sara. Tanto não foi da plano de Deus, que os irmãos que estão acompanhando isso tudo viram, que ao final ele teve que abandonar o filho dele e mandar o filho dele seguir viagem, junto com Agar, a escrava, porque Deus disse assim: porque eu vou abençoá-lo e vou abençoar Isaac. Então Deus havia escolhido outra maneira de abençoar. Então nós notamos aqui que há uma maturidade espiritual na vida de Abraão. Do versículo 1 ao 6 nós encontramos isso. Quando ele chama o servo dele, faz o servo dele jurar que não ia deixar que Isaac casasse com as filhas daquela terra, da Cananeia, dos cananeus, mas que ia enviar o filho dele lá no meio dos parentes para buscar a esposa. Havia no coração de Deus um desejo de levantar Israel, uma raça pura, uma raça que não havia se envolvido com o mundo. E aí, irmãos, a gente vê o zelo de Deus com o seu povo. Será que Deus hoje também não interessa pela minha santidade e pela sua santidade? Está vendo como é que é bom a gente meditar na palavra do Senhor? Então a gente vê esse crescimento espiritual nele. Há uma preocupação muito grande de Abraão. Olha, a preocupação é: não deixa o meu filho Isaac casar com mulher nenhuma que seja desse povo. Eu quero que ele case com mulher lá dos meus parentes. Mas engraçado, lembra lá atrás a história que nós acabamos de dizer da escrava? Naquela época ele não tinha tanta maturidade espiritual nessas questões, tá? Bem, Abraão sabia que Deus encaminha os passos daqueles que o temem. Você vai encontrar isso muito claro no versículo 7 e 9, quando ele diz assim: olha, o Senhor, Deus do céu, que me tirou da terra, da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: darei esta terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes mulher de lá para meu filho. Verso 7 até o 9, você vai ver que Abraão estava com uma convicção tão grande agora, a experiência dele o fez tão forte na fé, que agora ele disse para o seu servo, ele falou: olha, pode ir, vai confiante, porque o meu Deus, que me guiou até agora, vai enviar o seu anjo para te guiar também, até a casa dos meus parentes, para você de lá tomar esposa para o meu filho. Bem, seguro na fé de Abraão, o mordomo segue seu caminho e faz prova de Deus, e se depara com a noiva ideal para o seu Senhor, versículo 10 ao 20, está vendo, irmão, que eu não estou lendo versículo por versículo? Primeiro é que eu já li lá versículo por versículo, agora acabamos de ler, mas eu posso ler para você agora, para você se dar conta de que o mordomo de Abraão, o servo de Abraão, como diz a Bíblia,
ele vai seguro, mas ele vai seguro na fé do Deus de Abraão. Veja o verso 10 até o 20. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens do seu senhor, partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água pela tarde, a hora em que as mulheres saíam para retirar água, e ele disse a Deus, ali naquele lugar que ele fez ajoelhar o camelo: ó Senhor, verso 12, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade para com meu senhor. Irmãos, é incrível quando você demonstra fé em Deus. Hoje a gente tem muita falta, hoje faz falta pessoas de fé. Se você notar bem no versículo 12, esse camarada foi firmado na fé do Deus de Abraão, não no Deus dele. Tá? Leia e acompanhe o versículo 12 que você vai ver. Ele diz: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, eu te peço, bom êxito e usa de bondade para comigo. Ele não orou ao Deus que ele conhecia, mas ele orou ao Deus que Abraão, o servo dele, o chefe dele, o patrão dele, conhecia. Então, querido, eu te faço a seguinte pergunta: quando as pessoas te olham no teu trabalho, na escola, na rua, em casa, eles te veem como um homem, como uma mulher de Deus, ao ponto de poderem arriscar a fé no teu Deus? Eu gosto quando as pessoas mandam pedido de oração aqui para a igreja. Eu gosto. Por que eu gosto? Eu gosto quando alguém pede oração, é porque isso demonstra que o Deus da igreja, o Deus da quinta igreja, é um Deus que faz. Então as pessoas mandam oração para lá, mandam o pedido para lá. Olha, entrega um, entrega outro, e o pedido chega e vai para aquela caixinha. É bom, porque as pessoas lá fora estão confiando no Deus da igreja. Amém, irmãos? Não é o meu Deus e nem o seu Deus, mas o Deus que esta igreja tem buscado, tem dado resultado, tem respondido. Então, queridos, o fato de no versículo 12, esse homem orar e falar: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, chama a nossa atenção para o nosso testemunho de fé por onde a gente anda. Será que a tua boca tem falado do poder de Deus e da fé do Senhor? Será que você tem glorificado a Deus? Essa é a questão. Será que diante da crise você tem mostrado que você serve um Deus, ou você tem agido de acordo com o nível do mundo? É lamentável quando a gente vê um crente que é crente dentro da igreja, e que as palavras dentro da igreja é tudo bonita, mas que lá fora o camarada usa os mesmos palavrões do mundo, xinga da mesma maneira, não é? É inacreditável, mas e aí, que Deus você está mostrando então lá fora, se você tem uma boca que só profere palavras que desonram e que não glorificam o Senhor? A nossa fé, irmãos, precisa estar acompanhada de ação. A nossa fé precisa estar acompanhada de demonstração. A minha vida tem que demonstrar algo do Deus que eu confio. Tá? É muito sério isso. Recentemente eu vi um crente, ou uma crente, né, soltando um palavrão que eu falei: glória a Deus, aleluia. Porque no meu ver, o crente, quando está cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele mete o dedo na quina da cadeira e que dói, ele não xinga. Ele glorifica a Deus. Ele chora, mas ele glorifica. Né? Agora, aquele crente, que é crente na igreja, mas quando está lá fora, e sai aquele nome, que nem precisa falar qual, meu camarada, se não converter, vai queimar no inferno. Porque é na hora da crise que a gente conhece a quem você tem servido. Se na hora da crise você desespera, se na hora da dor você xinga, você amaldiçoa, ainda não convertestes ao Deus vivo, ao Deus poderoso, precisa se converter. É nessas horas, irmão, porque a gente vai tentando encenar que é servo de Deus, vai fazendo uma encenação boa, enquanto está tudo tranquilo. Quando a coisa fica feia para o nosso lado, é aí que a gente demonstra a fé que tem. Então vigia, tá? Eu vi recentemente uma pessoa falar uma besteira, e não precisava, mas xingou. Na hora eu pensei: adorador e adoradora não é nem um pouco, nem nunca foi, só se for adorador do capeta. Que teologia eu estou usando para dizer que aquela pessoa
que qualquer coisinha na vida ela está xingando, que ela precisa converter. Qual a teologia, qual o texto da Bíblia que você pode usar para dizer se o pastor está certo ao dizer isso? Precisa de converter, precisa para adorar a Deus. A irmã lá lembrou, a professora lembrou, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa é uma, mas tem outra, uma mais básica ainda. Preciso converter se eu sou do tipo que pisei, deu errado, eu xingo. Por que eu tenho que converter? Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o... É aí que está a base teológica para eu te dizer que se tu és daquele que quando chuta, corta o dedo, pisa, dá errado, tu xingas, tua boca sai xingo, não converteste ainda. Você ainda não serve a Jesus, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aí na hora que acontecer uma coisa dessa, que você não xingar mais, aí você pode glorificar a Deus, glória a Deus, aleluia, o meu coração converteu. É automático, irmão, é automático. Se você não chegou lá, busca a Deus que você vai chegar. É automático, é porque é uma coisa que acontece que dentro do coração, chega num dia, eu xingava demais, irmão, eu vim de uma família de xingador. Eu não sei se a avó Maria xingava, antes de aceitar Jesus, a avó Maria xingava? A avó Maria xingava antes de aceitar Jesus? Isso, é isso que eu queria saber. A avó Maria, mãe dele, mãe da minha mãe, xingava demais, ele está falando. A minha outra avó nem se fala, a véia xingava tanto que até tiro a véia já levou. A véia era brava e xingava e pecadora. Então, irmãos, eu estou encurralado. Eu nasci debaixo da maldição do xingo. E Jesus teve que transformar isso aqui. Era xingo automático. Se arrebentasse o dedo, tudo quanto é nome você imaginar sair. Se alguém fizesse raiva em mim, até o dia que eu vi que eu havia me convertido, foi quando aconteceu essas coisas, já não xingava. Agora não xinga mesmo, meta o pé, pá, e arrebenta a mão, o cotovelo. Você já imaginou que às vezes essas partes da gente batem onde não devia, e até como é que fala, até paralisa, né? Até fica dormente. Querido, eu tenho experiência própria para te dizer, se você ainda automaticamente xinga e mais outras coisas, amaldiçoa, você pode estar certo, teu coração ainda não foi convertido, porque o que diz a palavra é que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu xingo nessas horas, é porque meu coração está cheio de xingo. E onde tem xingo, não tem a presença do Senhor Jesus. Jesus tem que entrar aí dentro. É muito automático, tá? Então, esse mordomo saiu muito confiado. Não no seu Deus, mas no Deus do seu patrão, no Deus de Abraão. E nós estamos dizendo, meu irmão e minha irmã, sirva a Deus com tanta sinceridade, com tanta intensidade, que os teus empregados, os teus vizinhos, teu marido, tua esposa, teus filhos, todos vão ver que você é transformado, que você serviu a Deus. Serve a Deus. É necessário uma transformação genuína, tá? Do versículo 21 ao 28, nós vamos ver o seguinte, que em seguida, o mordomo louva e adora a Deus, porque Deus prosperou o seu caminho. Ele tinha uma incumbência que era arrumar uma mulher para Isaac, e que essa mulher fosse dos parentes de seu patrão. Mas aí, assim que ele chegou lá e viu que Deus prosperou o seu caminho, ele adorou ao Senhor Deus. Verso 21, diz que o homem contemplava a mulher em silêncio, a moça, para saber se o Senhor havia mesmo prosperado, tornado próspera a sua jornada ou não, né? E quando os camelos acabaram de beber, então ele tomou o pendente de ouro, várias joias, e aí começou a indagar de quem que ela era filha. Ela respondeu, e ela disse que havia espaço na casa para eles, e nesse momento então, diz a palavra no verso 26, que ele se inclinou e adorou ao Senhor. Ele disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Uma paradinha só para te mostrar uma coisa. Esse homem inclinou-se e adorou a Deus, porque Deus fez próspero o caminho dele. Quantas vezes nós nos esquecemos, irmãos, de agradecer, de louvar a Deus pelas bênçãos e pelas orações que Ele nos atende. Quando eu me dou conta de que Deus foi bom para mim em alguma coisa, eu não quero nem saber se eu estou andando nas ruas lá do centro da cidade, se eu estou andando dentro da minha casa, se eu estou em qualquer lugar.
eu louvo a meu Deus, eu agradeço. E a coisa que eu mais gosto de fazer é levantar minha mão para o céu e agradecer. Eu não estou nem aí, dane-se em quem me vê de mão levantada. Se você me encontrar um dia de surpresa de mão levantada aí, e eu estiver louvando a Deus, quer nem saber, que me chama de doido, me chama de louco. Tem muito doido e louco pela rua aí, por causa de droga, e ninguém nem se importa com eles mais, eu vou me importar? Hein? Lembra, querido, quando você lembrar de alguma coisa boa que Deus te fez, faça isso que esse homem fez, glorifica a Deus, agradeça. Obrigado, meu Deus. Às vezes do nada a gente vê que Deus fez alguma coisa por nós, do nada a gente agradece. Eu vou contar para vocês uma experiênciazinha nessa viagem, dentre as muitas. Eu resolvi ir viajar até Rondônia e vou falar para vocês uma coisa. Eu nunca vi tanto buraco nas pistas como eu vi lá. Eu nunca mais vou reclamar da BR-381, depois que eu fui lá para 364, aqueles lá de lá. Nunca vi, eu queria ter fotografado, eu falei que ia fazer, mas eu fiquei com medo de parar na BR. O mais comum de encontrar é buraco, desse diâmetro mais ou menos, e sabe a profundidade dos buracos? Não é igual os nossos aqui, que é assim não, é desse tamanho, a profundidade. Se você cair ali, está roubado. Eu estava vindo de lá, dirigindo, um punhado de carreta na frente, atrás de mim parece que é um saveiro branco, alguma coisa assim, e atrás uma picape, um punhado de carro, né? A gente sempre anda numa boa distância, daqui lá na porta, porque se o outro cair num buraco, você desvia, ou se ele desviar, você desvia também, coladinho não dá para andar, tem que sempre estar maluco. Eu estava assim, e atrás de mim, a boa distância, vinham esses carros. A carreta passou por um buraco, eu joguei as duas rodas para passar fora do buraco, passei, o bendito de trás não viu e passou no buraco. Foi só um tiro, foi aquele estouro, eu nunca tinha visto, e ele desequilibrou o carro um pouquinho, foi para o acostamento e a picape de trás já foi junto com ele, porque lá é muito comum você andar 1 hora, 2 horas, não encontrar nenhum posto para poder pôr uma gasolina. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que numa desses momentos aí, eu fui ultrapassar uma carreta, é muita carreta. E olhei, vou, não vou, e fui numa estrada que permitia. Só que enquanto eu ultrapassava a carreta desviava de buraquinho, né? Eu buzinei, eu estou indo, ele se virou e eu fui. Irmãos, um desses buracos, bem na minha frente, bem na roda esquerda. Eu segurei, pedi misericórdia, esperei a pancada, e não aconteceu pancada, né, Ana Silva? Não aconteceu pancada. Eu caí dentro do buraco, e nenhuma pancada. O que você me diz? O que você me diz? Eu arrepiei, porque eu segurei o volante, se eu fizesse para cá, eu batia na carreta, para lá eu caí no buraco, eu segurei e falei, Jesus vai ajudar, se estourar o pneu, ele não vai deixar eu entrar debaixo da carreta, e a gente segura, irmãos, e já prepara para a pancada, né? Eu fiz desse jeito, que era meu lado, eu falei, segura, Nasceu, e fiz assim, e vim para cá, peraí, cadê o buraco? Nem balançou. O que aconteceu? Me diz, eu caí no buraco e não senti o buraco. Me diz, o que aconteceu? Ninguém tem coragem de dizer? Deus pôs a mãozona dele naquele buraco, eu tenho certeza absoluta, porque é eu que estava dirigindo. E eu não sou tão ruim, eu consigo fugir dos buraquinhos. Buraco desse tamanho assim, e quantos que eu passo no meio dele? Eu vejo o tamanho da roda e põe e vou. Não tinha jeito, eu caí no buraco. E eu virei para cá, para a pancada, e sabe, irmão, você está correndo e você espera que o trem estourar pneu, sei lá o quê. E aí, você entorta todo e vaza lá. Eu arrepiei. Falei, Ana Silvia, o que aconteceu? Eu tenho certeza absoluta que Deus pôs a sua mão e não permitiu que eu caísse naquele buraco. Eu já tinha caído em outro, tá? Eu sei como é que é. É uma pancada e é um tiro que dá, irmão. Não estourou pneu, mas é um barulho tão feio. Você cair numa panela dessa assim, ó. É normal, o Aquiles lá sabe disso, o Aquiles podia fotografar para nós, vou pedir o Aquiles fotografa de pertinho um buraco daquele, que é inacreditável, pode enfiar uma régua lá, é um buraco assim, de profundidade, e geralmente é desse tamanho onde passam as carretas. Eu tenho certeza absoluta do que aconteceu, que o Senhor Deus pôs a sua mão. Então, querido, a gente precisa, e aí eu glorifiquei a Deus, sim, eu fiquei bobado, glorifiquei a Deus, agradeci, e falei, Deus, muito obrigado, o Senhor pôs a mão do Senhor. Eu não vi pancada, não houve pancada, e deveria haver.
Então, querido, eu quero te chamar a atenção para isso. Esse servo agradeceu a Deus. Começa a glorificar a Deus. Quando você lembrar que Deus fez algo de bom, aquele caminhão que apareceu lá na oficina, é aquele serviço que apareceu, sei lá o quê. Na hora que você lembrar, você viu que foi Deus que fez? Me ajuda, meu querido, glorifica a Deus, agradeça, reconheça que foi Deus e que não foi mais ninguém senão o Senhor Deus na tua vida. A gente precisa aprender, eu fiz questão de colocar isso para que a gente aprenda a agradecer. Por acaso, irmão, numa crise de desemprego, não está na hora da gente começar a agradecer a Deus pelo que temos? Hein? Não está na hora de começar a agradecer? É muito importante isso, tá? Ao ser recepcionado com esta expressão bendito do Senhor, verso 31, nós podemos notar que Abraão sabia que essas pessoas temiam e adoravam a Jeová, ao Senhor Deus. Por isso que ele havia enviado para buscar sua nora ali no meio daquele povo. Isso nós vamos contar do versículo 29 ao 31. E foi no 31 que Labão disse assim: entra, bendito do Senhor, porque você está aí fora. Com esta saudação nós entendemos que Abraão sabia que ali havia um povo que temia o Senhor. A partir daí, verso 35 ao 52, não querendo perder tempo, de maneira simples, o mordomo explica a missão ali naquele lugar. Eu não vou repetir, porque o mordomo vai repetir todas as coisas que ele já havia dito lá atrás. Ele explica a sua missão detalhadamente, mas aqui no versículo 53, ele vai pagar um dote pela noiva. Olha, o versículo 23 diz assim: então ele tirou, Então tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e à mãe dele, da mãe dela. Na verdade, se você for pesquisar sobre o dote, essa palavrinha que eu coloquei ali, dote, o dote era assim que funcionava na maioria das culturas no mundo, até o dia de hoje, funciona assim. O dote é pago pela família da noiva para o noivo, tá? Não vai assustar não, mas o dote na maioria das culturas ele funciona assim, é o contrário que a gente vê na Bíblia e o que a gente conhece em algumas culturas. O dote na maioria das culturas ele é pago pela família da noiva, que paga ao noivo porque está casando com a filha deles. É meio que, tipo aquela brincadeira que a gente faz: eu pago para você casar com a minha filha, tá, irmão? Esse é o dote. Os costumes do dote, as culturas fazem isso, paga o camarada para casar a filha. E é muito comum na história, as famílias pobres tinham dificuldade de casar suas filhas, porque eles não tinham o dote para ser pago. Nas culturas eram assim, mas a gente vê que na cultura de Israel era diferente, e nesse caso é um bom exemplo, foi diferente. Aqui foi Abraão, que encheu os camelos de muitas riquezas e mandou com o seu servo para que o servo fosse até lá, e lá então desse todo esse dote, todo esse pagamento, vamos chamar assim de pagamento, mas não era uma forma de presentear. E aqui está dizendo que deu joias de prata, joias de ouro, vestidos, que foi dado para Rebeca, e também deu coisas preciosas ao irmão dela, o irmão dela, que era Labão, e também para a mãe dela. Só por questão de curiosidade, tá? É assim que funcionam os dotes. Do versículo 54 ao 59, você vai notar que, com pressa de cumprir a sua tarefa, o mordomo então deseja retornar para a casa de Abraão, mas ele é impedido de retornar. Apenas depois que a moça decidiu publicamente que ela iria, é que eles foram. Do versículo 54 até o 59, nós encontramos isso. Depois que eles comeram, beberam, ele virou e falou assim: deixa-me voltar a meu senhor. Mas é o irmão dela, que é Labão, e a mãe disseram: não, fica ainda conosco 10 dias. Tá? O homem doido querendo voltar, e ela ainda pediu um prazo de 10 dias. Foi quando então ele conseguiu convencê-los de que ele deveria ir com urgência. Tá? Depois do verso 60 ao 61, nós vamos perceber que, depois de receber a bênção dos seus familiares, eles partiram. Uma coisa bonita é a bênção na hora do casamento, tá? Na hora de casar. A Quinta Igreja tem o costume de, na hora de fazer o casamento, chamar as famílias dos noivos para orar, para abençoar. Um casamento, irmãos, tem que ser abençoado. E eu já disse que casamento abençoado é aquele que
Deus está abençoando, que as famílias estão abençoando e que a igreja está abençoando. Esse negócio de você entrar num relacionamento conjugal, onde não há a bênção dos pais, onde tem um pai que fala, eu não quero que você casa, você está entrando numa situação de encrenca. Você precisa ser abençoado pelos pais, precisa ser abençoado pela família, por Deus, pela igreja. Tem que haver a bênção do Senhor. E aqui nesse caso, o versículo 60 mostra o seguinte: abençoaram Rebeca e disseram-lhe, irmã nossa, seja tu mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Tem que haver bênção. Casamento onde não há bênção da família, onde não há bênção de Deus, você vai encontrar maldição. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de um casamento que nunca deu certo, e que na verdade foi amaldiçoado desde o início. Nunca deu certo. E aí a gente vai aprendendo e vai descobrir, nunca deu. Um dos pais não queria o casamento, e continuou não querendo, mas depois acabou aceitando, mas não queria. Foi amaldiçoado, é amaldiçoado. E aí? Então, meu irmão, você que ainda não casou, que vai casar, busque a bênção de Deus. Busque a bênção dos seus pais. Se o pai da noiva não quer, se a mãe da noiva não quer, vai orar. Se o pai do noivo não quer, a mãe do noivo não quer, vão orar. Tem que haver aí um mover de Deus para que haja a bênção. Entrar num casamento assim é sofrer além do necessário. Por que sofrer além do necessário? A gente entende a questão da honra e que é princípio bíblico. Honra teu pai e tua mãe, para que viva longos anos na terra que vais possuir, e por aí vai. Por quê? Pastor, mas e se casar? E se eu casei, eu não fui abençoado? E agora, o que eu faço? Agora você vai buscar de Deus a graça, a solução, e Ele vai resolver. Certamente Ele vai dar um jeito de te abençoar, porque o Senhor Deus sempre faz assim e trabalha. Mas não vale a pena, é sofrer um tempo sem ser necessário sofrer. Eu sempre ensinei para a igreja, bênção do pai e da mãe, a bênção de Deus, bênção do pai e da mãe, bênção da igreja, vai em frente. Agora, se não tem, vigia. Tem alguém rodando pela internet aí umas frasezinhas, e alguém soltou no Facebook alguma coisa mais ou menos assim. Eu não sei exatamente a frase, mas quem leu pode falar ela aqui. É que tipo assim, a fala de mãe, a repressão de mãe, é a voz de Deus, não sei, como é que é o negócio assim? Quem lembra como é que é a frase? Negócio assim, tem um negócio assim. Então vigia, é Deus que fala, e Deus quis assim, e a gente precisa entender, tá? Então, depois de receber a bênção dos familiares, eles partem. E encontrando-se com a noiva, versículo 62 agora até o 67, Isaac, então, pega a noiva dele, né, pega a Rebeca, leva para a tenda de sua mãe, e assim ele se casa com ela. Ok, você vai falar para mim, pastor, mas que casamento é esse? Ele estava no campo meditando, lá de longe veio nos camelos o mordomo com a Rebeca, com a moça. Quando a moça viu, ela cobriu o seu rosto com o véu, diz o versículo 65, e logo em seguida diz a palavra que o servo então contou para o Isaac quem era a moça. Isaac vai, pega a moça, leva para a tenda, tem relações com ela, e ali está resolvido. Ué, que casamento é esse? Você deve estar pensando, não é assim? Era assim. Essa instituição de casamento que a gente tem hoje, legal, eu esqueci a data, mas eu posso trazer para o senhor de estudo. Esse casamento de cartório bonito é coisa nova no Brasil. Antigamente não era assim. Quem sabia? Quem não sabia disso aí? Eu vou trazer para vocês. Casamento em cartório é coisa nova. Não tem 100 anos, não. Era combinado, exatamente combinado. A família combinava com o outro, e o outro lá e pedia a mão, e casava. Era algo muito simples. Não era todo esse rigor que a gente encontra hoje. Você tem que ir no cartório e tem que ir. A maioria dos casamentos era feito na religião. Era feito na presença do padre. E estava feito, e está bom. E quem não cria em Deus, não cria em igreja, como é que casava? Era assim, queridos, tá? Eu vou trazer a história do casamento. Quinta-feira que vem, me lembra, quinta-feira que vem, eu vou trazer para você a história da legalização do casamento nos termos que nós temos hoje. O casamento civil que a gente tem hoje, é coisa nova. Sim, irmão,
O sogro dele namorou e casou com 26 dias. Hoje ele não casaria com 26 dias. Está vendo? Ó, o sogro do irmão Rubenildo namorou e casou com 26 dias. Hoje ele não casaria com 26 dias. Vou dizer por quê. Porque o papel tem que correr no cartório. Você já procurou saber? 45 dias, não é isso? 3 meses ele não casaria. Isso é instituição, tá? Isso é lei. Ninguém casa, é 3 meses. Por isso que eu digo, isso é novo, eu vou trazer, eu quero até convidar você, e todos, convida quem quiser, eu vou trazer aqui rapidinho um histórico do casamento civil nos moldes de hoje. É coisa nova, era tudo daquele jeito ali, ó. Lá na época dos nossos avós era mais ou menos aquilo. A moça agradava do rapaz, o rapaz da moça, o rapaz tomava a iniciativa, eles combinavam e ia viver juntos. E viviam muitos anos. É muito novo o casamento nos moldes que nós temos do casamento civil. E tem muitas culturas no mundo que são diferentes. Não tem uma lei que padroniza como nós temos. Ok, aí agora eu quero te chamar a atenção para aprofundar um pouquinho naquilo que nós acabamos de ler e de estudar. Tá? Nós vimos aqui, espaçadamente, nós vimos que Abraão cresceu na fé, ele já não quis que Isaac, seu filho, casasse com qualquer mulher, igual ele teve um caso com Agar, ele quis que o plano de Deus agora fosse executado. Então, quando você é maduro na fé, você não fica jogando com as coisas de Deus, você sabe o que Deus quer e você age em cima. Então, Abraão agora mostrou que é um homem, olha, agora eu cresci na fé, agora eu tenho um pouco de teologia na minha vida, vamos dizer assim, eu cresci. Agora eu não quero que o meu filho vá pelo meu caminho. Eu não fiz uma boa coisa quando eu fui para a cama com a empregada. Agora eu quero que o meu filho vá pelo caminho que eu aprendi de Deus. Isso é crescer, isso é maturidade. Aí ele foi, arrumou um jeito de o plano de Deus se cumprir, indo lá buscar mulher. Vimos o servo que servia ao Deus do seu patrão, uma demonstração de testemunho. Nós vimos que ele adora a Deus, quando vê que Deus prosperou o seu caminho, ele agradece. E vimos como Deus agiu. Agora eu queria trazer um pouco de teologia, é que nós íamos agora passar por um outro nível daquilo que nós estudamos. Como a gente tem 25 minutos, vai dar bem para a gente fazer. Olha bem, irmãos, este capítulo, talvez você não tenha se dado conta, mas ele é visto por muitos como um maravilhoso prenúncio da redenção, do plano universal de Deus de salvar todo aquele que nele crê. Por isso que eu disse que Gênesis traz o pecado do homem, a decadência e os primeiros passos de Deus para a redenção do homem. Por quê? Porque você vai ver algumas características marcantes do plano de Deus, o plano universal de Deus, dentro daquilo que nós acabamos de ler. É isso que nós chamamos, primeiro, daquela leitura da Bíblia comum que todo mundo lê. Depois nós acabamos de fazer um estudo que nós aprofundamos um pouquinho naquilo que todo mundo lê. E agora, num terceiro passo, eu diria que nós vamos mais fundo um pouquinho, que é pegar esse texto e agora compará-lo com outros ensinamentos bíblicos e trazer para nós uma coisa mais profunda ainda do que aquilo que a gente viu. Você precisa de tempo, dedicação, de oração e de busca na palavra para você sempre poder fazer isso. Na verdade, as Escrituras Sagradas não tem uma palavra, não tem uma vírgula nela, irmãos, que não seja de uma profundidade tremenda espiritual. O negócio é o quanto de esforço você está empreitando, você está empregando para poder cavar mais fundo e achar alguma pedra preciosa naquele texto que você leu. O que acontece é que a gente vive hoje só comendo o que os outros mastigou. Ninguém tem coragem de chegar numa noite de sábado para domingo e falar, como amanhã eu não vou trabalhar, eu só tenho escola bíblica dominical às 8, eu vou me aprofundar na palavra de Deus. Então hoje, quando todo mundo dormir, eu vou orar e falar, Deus, me leva nas profundezas do teu conhecimento, me ensina. E você pega um texto da Bíblia e lê, e remói, e fica tranquilo. É que a gente não tem coragem para isso. A gente trabalha muito, a gente estuda muito. Mas veja bem, então, o que nós vamos ver aqui? Esse texto é um prenúncio da redenção. Vou só colocar algumas características para nós aqui, olha. Primeiro, Abraão representou Deus numa maneira mais profunda de ver. Quando entregou seu único filho para morrer, que foi Isaac. Quem entregou Jesus, o único filho de Deus, para morrer? Não foi Deus?
Abraão fez isso, não fez? Entregou seu único filho. Abraão então agora busca uma noiva para Isaque, assim como o pai agora também busca uma noiva para seu filho Jesus. Ou vocês esqueceram que a igreja, ela é a noiva de Cristo? Aleluia, irmãos. Você vê como é que aquele texto que aparentemente tinha nada a ver, depois a gente lê, tem um pouquinho a ver, agora ele passa a ter mais. Vou repetir, tá, irmãos? Está muito claro. Olha bem, Abraão entregou o seu único filho Isaque para morrer, mas ele não morreu porque Deus fez uma provisão para ele não morrer. É um tipo de Cristo que foi mandado para morrer e não morreu, foi enviado por Isaque, aliás, foi enviado por Abraão, que ali foi como se fosse Deus enviando o seu filho Jesus, que foi enviado, não é assim? E agora, Abraão, então agora busca uma noiva para Isaque, exatamente como Deus também está buscando uma noiva para Jesus Cristo, ou não está, né? Ou não está, amém, irmãos? Não é isso que Deus está fazendo? Desde que Jesus veio, Ele não está buscando reunir pessoas, salvar pessoas, e já disse que estas pessoas vão se juntar, e elas serão a noiva de Cristo, que vai se encontrar com Ele nas bodas do Cordeiro, não é? Vão ser, mas tem um outro detalhe que lá na frente nós vamos falar, não é qualquer mulher, não é qualquer noiva, que Deus está buscando para Jesus também não. A Bíblia diz que ela vai ser uma noiva pura, sem mancha, sem ruga nenhuma, sem defeito nenhum. Assim também é a igreja, tá? Ok, depois, num outro ponto, já que Abraão representa ali Deus, como se fosse Deus, Isaque representa então o filho de Deus. Olha que bonito, irmãos. Ele foi o filho da promessa, assim como Jesus também foi e é o Filho de Deus. Isaque foi o filho da promessa. Ele foi morto e ressuscitou em figura. Por que ele foi morto e ressuscitou? Porque ele foi levado para aquele monte onde Deus havia mostrado para Abraão. Foi feito lá o altar. Ele foi amarrado em cima da lenha. Ele foi colocado ali. Praticamente estava morto, ao ponto de Abraão levantar o cutelo para descer e matar o menino. E eu te digo uma coisa, irmãos, quando a gente tem que matar alguma coisa, quando a gente tem que fazer alguma coisa, o que a gente faz? A gente não toma coragem e faz aqui depressa, não é assim? Quando você tem que fazer alguma coisa, você está com medo, você vai, chega num ponto que você tomar de coragem, você faz depressa. Eu imagino que Abraão deve que estava naquela, mato, não mato, ele tomou coragem, levantou o cutelo, e foi nesse momento que o anjo bradou desde o céu e falou, não faça isso, na hora que ele estava cheio de adrenalina, irmão, para descer a mão e matar o filho. Deus nos prova e Deus te prova até o último segundo, para ver o tanto que você vai obedecê-lo. E não me admiro de Abraão, Deus esquecer de todas as coisas que ele fez errado e tê-lo como uma pessoa tão especial, pai da fé, porque ele provou ali que eu fui provado, ele foi provado e ele foi vitorioso. Então, querido, tá vendo? O menino foi morto. Por que foi morto? Porque praticamente qualquer um de nós ia descer a mão e matar. E o homem de Deus deu ouvido a Abraão e não desceu sua mão para matar o menino naquele último momento. Uma figura perfeita do Senhor Jesus Cristo. Lembra que Jesus, quando o cutelo de Deus, olha que maravilha de revelação, quando o cutelo de Deus estava com a mão levantada, lembra que Jesus ainda orou, quando ele estava orando ali, e que caía gota de sangue, tanta agonia, você viu que ele tentou tirar o cutelo da mão de Deus, quando disse assim, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, você lembra disso? Ou seja, o cutelo de Deus estava levantado, ia cair, e ele ainda clamou, Pai, se for possível, não desce a mão, não me mata, não me deixa morrer nessa cruz. Mas ele falou, contudo, seja feita a tua vontade, e o cutelo de Deus desceu e matou o único filho dele. Por isso que nós podemos fazer essa comparação teológica, tá, irmão? Nós estamos fazendo um estudo aprofundado, teológico, de comparação, tá vendo? Isaque era o filho da promessa, foi morto e ressuscitou, em figura que ele foi morto e ressuscitou. Mais tarde, irmãos, ele voltou para a casa do pai. Por que ele voltou para a casa do pai? Porque lá do monte que ele ia morrer,
ele foi guiado outra vez para a casa do seu pai Abraão, exatamente como o Senhor Jesus Cristo também retornou para a casa do Pai, e agora está lá, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, só esperando o momento de encontrar a noiva dele, que é a igreja. Em seguida, irmãos, ele é visto encontrando com a noiva. Nós estamos aqui fazendo um trabalho teológico, e aqui imaginando Isaac como Cristo, que agora, ele, depois de voltar para casa e crescer, ele agora é visto encontrando com a noiva, assim como Cristo está próximo de encontrar com a sua noiva. Aleluia, glória a Deus, pertinho de Jesus encontrar com a sua noiva. Veja que coisa maravilhosa, dentro de um texto, dentro de um capítulo que nós acabamos de ler. Agora, já Rebeca, nós vimos lá Abraão como uma figura de Deus, Isaac como uma figura de Cristo. Agora Rebeca, a moça, ela representa a igreja, ou a noiva de Cristo. Olha que bonito! Rebeca era formosa, era muito bonita. E Efésios 5:27, quem quiser pode ler, que nós temos um pouquinho de tempo para isso. Quem quiser pode abrir Efésios 5:27 e ver como é que a noiva de Cristo vai ser. Quem achou pode ler. Achou? Aliás, eu falei errado, é 5:27. Efésios 5:27. Isso aí, a tradução dela é linguagem de hoje, mas a igreja guarda, o texto dele guardou a beleza e a pureza da igreja, gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem nenhuma coisa semelhante. A minha fala, mais santa e irrepreensível, que vai ser a noiva. Assim como essa mulher era formosa, muito bonita, ela era pura como a igreja verdadeira de Cristo é. A igreja de Jesus, irmãos, ela é pura. Isto está em contraste, irmãos, sabe com o quê? Com o sistema da falsa religião, representada nas Escrituras como a grande prostituta. É totalmente o oposto. A beleza de Rebeca comparada com a beleza da igreja é totalmente oposto ao que a Bíblia chama da falsa religião, que é chamada a grande prostituta. Aquela igreja que se corrompe, aquela igreja que tudo pode, aquela igreja que não tem nada a ver, aquela igreja em que o pecado não é problema, e por aí vai andando. A gente precisa entender que a igreja está preparando a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo vai ser pura. Então, doe a quem doer. Se você quiser ir para o céu, você vai ter que ser exatamente como a Bíblia diz, e a Bíblia manda dizer que nós precisamos ser santos, precisamos ser puros, e nós vamos conseguir isso, porque o Senhor vai nos ajudar, está nos ajudando a santificar nossas vidas, mas não vem com onda. Não vai pensar que eu, com os meus pecados, vou ter acesso a Deus. Não vai pensando que você, com os seus pecados, vai ter acesso. Não, é mentira. Nós precisamos nos santificar, e cada dia mais nos santificar. É aquilo que nós já cansamos de dizer. Quando Jesus foi lavar o pé dos discípulos, Pedro foi orgulhoso e não falou que não ia deixar Jesus lavar os pés dele. Jesus virou e falou: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro entendeu e falou: não, senhor, não apenas os pés, mas lava o corpo. Jesus virou para ele: não, você não precisa lavar o corpo, porque vocês já estão limpos. E disse: limpo por quê? Limpos pela palavra. Então, querido, ali Jesus deixou o ensino. Você está limpo pela palavra, mas no dia a dia você se suja. Eu me sujo com o pecado, e chega de noite agora antes de dormir, eu tenho que chegar perto de Jesus, ser humilde e dizer: Jesus, eu me sujei nesse mundo imundo. Olha que bonito, eu me sujei nesse mundo imundo, e eu preciso que o Senhor lave os meus pés. Amém, igreja? Amém? Todo dia, pedir a Deus para lavar, o Senhor para lavar, é para santificar um pouquinho, né? Cada dia, tá? Outra coisa, irmãos, é que Rebeca agiu pela fé, porque ela nunca tinha visto Isaac, nem a terra de Canaã, exatamente como nós também nunca vimos o Senhor Jesus face a face, mas nós cremos e confiamos, agimos pela fé, que nós vamos encontrá-lo um dia. Outra coisa, ela se casou com o filho, ela se casou com Isaac, e nós, a igreja vai se casar com o filho. Quem é o filho que nós estamos falando? Quem é o filho que a igreja vai se casar? Jesus, tá, irmão? Jesus, estamos fazendo a comparação. O mordomo, que também fez parte desse capítulo 24, o mordomo representou aquele que leva o evangelho. Viu como é que a teologia é bom, que te permite
e pensar dessa maneira? Que maravilha! Deus permitir que nós busquemos uma noiva para o seu filho. Ou seja, quando eu evangelizo, quando você evangeliza, quando ganhamos uma alma, nós estamos, na verdade, buscando, preparando uma noiva para o noivo que é Jesus Cristo. Por isso que eu coloquei esse desafio para vocês, irmãos. Olha, coloquei esse desafio para a igreja. Olha, invista no reino de Deus e você receberá de Deus. E o nosso projeto é um por um, é uma alma ganhando mais uma. Porque se você ganha uma alma, você está fazendo aquilo ali, ó, está buscando uma noiva para o Senhor Jesus Cristo. E aí, quantas pessoas você já ganhou para formar a noiva de Cristo? Hein? 2016 está aí, está na hora da gente investir no reino de Deus. A gente investe no reino de Deus quando a gente consegue alcançar alguma alma para o Senhor. Assim, nós encerramos então o estudo do capítulo 24.